E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O Vasco da Gama está prestes a realizar uma grande transformação em São Januário, e uma das mudanças mais significativas que o clube estuda é o aumento da capacidade do estádio. Inicialmente, o projeto de reforma previa um total de 47.383 lugares, mas a diretoria vascaína agora considera elevar esse número para 57 mil. Caso essa modificação se concretize, São Januário se tornará uma das 10 maiores arenas de futebol no Brasil, marcando um passo importante para o clube tanto em termos de infraestrutura quanto de projeção no cenário nacional. Essa decisão coloca o Vasco em um caminho ambicioso para revitalizar seu estádio, trazendo uma nova era para os torcedores e aumentando a capacidade de acolher um público ainda maior. Se o estádio realmente alcançar os 57 mil lugares, São Januário entrará no seleto grupo dos maiores estádios do Brasil, lado a lado com ícones do futebol como o Maracanã e o Mineirão. Mais que isso, ele se tornaria a segunda maior arena de clube no país, igualando-se ao Arruda, do Santa Cruz, e ficando atrás apenas do Morumbi, do São Paulo. Essa nova capacidade colocaria o Vasco em uma posição privilegiada, não apenas pela capacidade de público, mas pela visibilidade e poder de atração de grandes eventos e partidas de relevância internacional, transformando São Januário em uma verdadeira fortaleza do futebol. Porém, para que essa expansão se concretize, o clube precisa superar alguns desafios. Um dos pontos que a diretoria ainda analisa é a viabilidade operacional e financeira dessa mudança. A ampliação do projeto certamente trará custos adicionais, e o Vasco precisa garantir que esses recursos estejam disponíveis sem comprometer o andamento da obra. A busca por alternativas e parceiros que possam financiar essa reforma é uma das prioridades do momento. O projeto, que já está em fase avançada, ainda precisa ser revisado e adaptado para que a nova capacidade seja possível, e a expectativa é que o plano final seja apresentado em breve. Apesar do otimismo, há uma questão crucial para o início das obras, a venda do potencial construtivo de São Januário. O Vasco estava com um acordo avançado, mas a negociação acabou não se concretizando. Agora, o clube continua em busca de investidores para garantir os recursos necessários. A venda do potencial construtivo é essencial para o financiamento da reforma, e a diretoria está empenhada em fechar esses acordos o mais rápido possível para que o cronograma seja mantido. A ideia é iniciar as obras logo após o término do Brasileirão, mas para isso, é fundamental que o Vasco consiga garantir o capital necessário. O impacto de uma reforma desse porte não será apenas no campo esportivo, mas também no aspecto financeiro e na imagem do clube. Um estádio maior e mais moderno permitirá ao Vasco explorar novas fontes de receita, como a realização de eventos e shows, além de aumentar a capacidade de gerar renda com ingressos em grandes jogos. São Januário, historicamente conhecido como a Casa do Vasco, poderá ser um grande diferencial competitivo, tanto em termos de estrutura para os jogadores quanto no apoio vindo das arquibancadas, com uma torcida ainda mais presente e vibrante em dias de jogos importantes. A expectativa em torno desse projeto de expansão cresce a cada dia, e a torcida vascaína aguarda ansiosamente por novidades. A possibilidade de ver São Januário entre as maiores arenas do Brasil traz um sentimento de orgulho e esperança para os vascaínos, que veem nessa reforma uma oportunidade de colocar o clube em um novo patamar. O futuro de São Januário promete ser grandioso, mas tudo dependerá de como a diretoria conduzirá as negociações e garantirá os recursos necessários para transformar esse sonho em realidade. Rumores estão agitando os bastidores do futebol após uma suposta declaração polêmica de Gerson, do Flamengo, logo após sua participação em um jogo com a seleção brasileira. De acordo com fontes que circulam nas redes sociais, o jogador teria debochado do Vasco em uma conversa informal, o que rapidamente se espalhou entre os torcedores dos dois clubes. Embora o conteúdo exato da fala não tenha sido confirmado, o comentário gerou grande alvoroço entre a torcida vascaína, que já começou a reagir nas redes. Será que Gerson realmente fez essa provocação, ou tudo não passa de uma interpretação maliciosa? A situação promete esquentar ainda mais o clima entre Flamengo e Vasco, dois dos maiores rivais do futebol carioca. Se a declaração for confirmada, é provável que a repercussão se intensifique, com desdobramentos tanto nas redes sociais quanto nas arquibancadas. A rivalidade histórica entre os clubes já é suficiente para transformar qualquer polêmica em um verdadeiro furacão, e agora os torcedores aguardam ansiosamente por mais detalhes. Será que Gerson responderá a essas especulações ou o silêncio vai aumentar ainda mais o mistério? Fique atento, pois esse episódio pode dar início a uma nova onda de provocações entre os gigantes do Rio. A suposta declaração de Gerson, se confirmada, pode acender ainda mais a rivalidade entre Flamengo e Vasco, que já é uma das mais intensas do futebol brasileiro.
Os torcedores de ambos os lados estão esperando ansiosamente por uma manifestação oficial do jogador ou do clube, enquanto a internet já ferve com especulações e reações inflamadas. Será que Gerson vai se pronunciar para esclarecer a situação, ou manterá o mistério no ar, deixando a rivalidade ganhar ainda mais força? A expectativa é enorme, e o clima está ficando cada vez mais tenso. Se essa provocação for verdadeira, podemos esperar um próximo encontro entre Flamengo e Vasco cheio de emoções e muita tensão dentro e fora de campo. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. A suposta declaração de Gerson, na qual ele teria debochado do Vasco após um jogo com a seleção brasileira, pode ter repercussões significativas tanto para o Flamengo quanto para o rival. Se confirmada, essa provocação pode acirrar ainda mais os ânimos entre as torcidas, gerando um clima de tensão que transcende as quatro linhas. A rivalidade entre Flamengo e Vasco já é histórica, e essa nova polêmica só promete apimentar ainda mais o cenário do futebol carioca. Os torcedores vascaínos, que já se sentem desafiados pela força do Flamengo, provavelmente reagirão de forma contundente, o que pode resultar em um aumento da pressão sobre os jogadores e a diretoria do Vasco, especialmente em partidas futuras. O impacto dessa declaração pode ir além das redes sociais e das arquibancadas. Caso o Vasco não consiga transformar a provocação em motivação, o time pode sentir um efeito negativo em seu desempenho, especialmente em um momento já delicado da temporada. Os jogadores podem sentir a pressão e a necessidade de provar que o clube é relevante, o que pode gerar um dilema psicológico. Por outro lado, a diretoria e a comissão técnica terão que trabalhar para reverter essa narrativa e galvanizar a torcida, transformando o deboche em combustível para um reencontro com a vitória. Assim, o que poderia ser apenas uma provocação isolada se torna uma questão estratégica, que pode definir não apenas o desempenho do Vasco em confrontos diretos, mas também o clima emocional da equipe ao longo do campeonato. E você, torcedor vascaíno, como se sente em relação a essa possível provocação de Gerson? O que deveria ser uma simples declaração agora se transforma em um verdadeiro teste para a força emocional do Vasco. A rivalidade entre Flamengo e Vasco sempre foi intensa, e essa declaração, se confirmada, pode acirrar ainda mais os ânimos entre as torcidas. O que você espera que a equipe faça em resposta? Será que os jogadores vão usar isso como motivação para entrar com tudo em campo, ou será que a pressão vai afetar seu desempenho nas próximas partidas? Sua opinião é fundamental, e queremos saber como o Vasco deve lidar com essa situação. Além disso, qual é a sua expectativa em relação ao impacto dessa declaração no desempenho do time? O Vasco precisa se unir e mostrar que não se deixará abalar por provocações externas. Você acredita que a equipe conseguirá transformar esse deboche em combustível para se superar em campo, ou o clima de tensão pode prejudicar a confiança dos jogadores? A torcida desempenha um papel vital nesse momento, e seu apoio pode ser a chave para transformar essa polêmica em uma virada positiva. Compartilhe sua visão sobre como o Vasco deve reagir e o que espera ver no próximo confronto, pois a resposta a essa provocação pode ser decisiva para o futuro do clube. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.